Mais uma vez saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Peço os irmãos para abrir suas Bíblias novamente no Evangelho de João. Não vamos falar só nesse texto, mas foi o que nós escolhemos para inicialmente João 14, 16. Que diz assim: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós os conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Irmãos, nós estamos estudando no seminário uma disciplina assim que nos chama bastante atenção. Eu disse, bem, se estamos recebendo esses ensinamentos, esses estudos, esses conhecimentos, por que também não trazer para a igreja? Nada mais justo, né? A pneumatologia é o estudo da doutrina bíblica sobre a pessoa do Espírito Santo. E se existe uma doutrina bíblica que precisamos estudar, é sobre a pneumatologia. Há muitos ensinamentos, estudos sobre a pessoa do Pai, sobre a pessoa do Filho, mas poucos estudos sobre a pessoa do Espírito Santo. Desses poucos, a maioria são de natureza apologética, em defesa da fé, onde as pessoas usam textos bíblicos para defender ou para atacar algumas práticas espirituais. E aí, por que precisamos estudar a doutrina bíblica sobre a pessoa do Espírito Santo? Pelo menos 3 razões básicas. Primeiro, porque ela se encontra na Bíblia e deve ser conhecida e praticada pelo crente. Primeiro. Segundo, porque é o meio de conhecimento, iluminação, enchimento e ação do Espírito para que cresçamos espiritualmente. E terceiro, porque há muitos ensinamentos equivocados e confusos sobre esta doutrina. Para nós estudarmos sobre a doutrina do Espírito Santo, nós, na verdade, precisamos estar em humildade, em oração, para estudarmos acerca da palavra de Deus. O credo doutrinário da nossa igreja, sobre essa doutrina, diz assim: cremos que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Ele é Deus onipotente, onipresente, onisciente e eterno, que realiza as mesmas obras de Deus. Ele esteve presente na obra da criação e opera eficazmente na aplicação da salvação. É também o Deus que habita nos salvos em Jesus Cristo. Para nós conhecermos a pessoa do Espírito Santo, nós começamos pela doutrina da Trindade. Há um único Deus verdadeiro
que subsiste nas três pessoas: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Não tem muita explicação para isso, irmãos. É um Deus triuno, um só Deus que subsiste nas pessoas do Pai, Filho e Espírito Santo. Também não adianta eu ilustrar, fazer alguma ilustração que não vai chegar nem longe do que realmente é a Trindade de Deus. Nós podemos resumir essa doutrina em que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Quando eu digo a terceira pessoa, não é em grau de hierarquia, um não é maior que o outro, O Espírito Santo também é procedente do Pai e do Filho, tem a mesma substância, igual em poder e glória, e deve-se crer nele, amá-lo, obedecê-lo, adorá-lo, juntamente com o Pai e o Filho, por todos os séculos. Para não ficarmos só nesses conceitos, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus 3, 16 a 17. A gente vai ver aí a presença da Trindade. Mateus 3, 16 e 17. Diz assim: batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz do céu que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Quem estava sendo batizado? Jesus. Foi visto quem em forma de uma pomba descendo sobre ele. E de quem era a voz que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo? Deus Pai. Amém, irmãos? Perceberam aí já no conceito que a gente deu, o embasamento bíblico. E também João 15, volta para João 15, 26, que diz assim: quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Vamos lá novamente a pergunta: quem está dizendo isso? Jesus. Ele diz: quando vier o Consolador. Quem é o Consolador que ele está prometendo? E ele está prometendo que vai enviar. Depois ele diz assim: da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede. Então o conceito que eu falei lá na frente também, que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Amém, irmãos? No Antigo Testamento há várias referências do Espírito Santo, principalmente naqueles textos que sugerem a Trindade. E no primeiro verso da Bíblia, nós já encontramos, sugerido ali a Trindade. Diz assim: no princípio criou Deus. Cadê, irmãos? No princípio criou Deus os céus e a terra. A palavra Deus aí, ela está no plural. Ela vem do hebraico Elohim, o Deus criador. Deus está no plural. Ele não é uma só pessoa, é a Trindade. As três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. E se a gente continuar lendo no verso 2, segundo verso da Bíblia, diz assim: a terra, porém, era sem forma e vazia,
havia trevas sobre a face do abismo. E o quê? Vocês perceberam que o Espírito Santo, ele é mencionado expressamente fazendo parte da criação. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Observe, irmãos, que o Espírito aparece de forma ativa na obra da criação. Primeiro, ele foi ativo na obra da criação do universo. Nós já lemos que o primeiro verso da Bíblia diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. E Deus é no plural. Isaías 40, 12 também fala assim: quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmo? Quem recolheu na terça parte de um efa o pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão? Quem guiou o Espírito Santo, ou com o seu conselheiro o ensinou? Novamente, está dizendo aqui que o Espírito Santo estava presente na obra da criação do universo. Ele também foi ativo na criação do homem. Jó 3, 4 diz assim: o Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Essa palavra aí, no livro de Jó, é um moço chamado Eliú. Ele justamente, ele nos remete ao princípio da criação, quando o homem foi formado, estando presente Deus Pai e o Espírito Santo. Ele diz: o Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Na formação do homem estava o Espírito Santo e estava também Deus Pai. Ele é Deus. Também o Espírito Santo está ativo na preservação da natureza. Se a gente lê o Salmo 104, abra aí, Salmo 104, verso 10, fala do cuidado de Deus com os seres vivos. Ele cuida da flora, ele cuida da fauna, ele não cuida só do ser humano. 104, verso 10. Diz assim: tu fazes rebentar fontes no vale, cujas águas correm entre as montes, dão de beber a todos os animais do campo, e jumentos selvagens matam sua sede. Junto delas vêm as aves do céu, o seu pouso, e por entre as ramagens desferem o seu canto. E assim ele sai falando do cuidado de Deus sobre a natureza. Mas o verso, aqui no verso 30, ele diz assim, o texto: envias o teu Espírito, eles são criados, e assim renovas a face da terra. Irmãos, às vezes a gente vê algumas reportagens de quão poluído está o nosso planeta, as águas, o solo, mas a palavra está dizendo aqui que o Espírito Santo faz criar os animais e assim renova a face da terra. Outro dia teve uma reportagem de que existe uma corrente de água nas profundidades do oceano que só é perceptível através de sonda. E eles descobriram
que essa corrente de água, ela faz purificar as águas do planeta. Veja como Deus é cuidadoso para com a sua criação. Ele não deixa que ela vá se destruindo pela ação do homem. Mas nesta noite nós vamos falar sobre a obra, o ministério do Espírito Santo. É claro que a gente não vai falar tudo, mas só algumas obras do Espírito Santo em relação ao crente. Em primeiro lugar, o Espírito Santo, ele convence o homem do seu pecado. Nenhum pecador teria consciência do seu pecado, nem chegaria ao arrependimento sem a obra do Espírito Santo. É Ele que nos convence do pecado e abre os nossos olhos espirituais para enxergarmos a Cristo como nosso Salvador. A palavra de Deus em João 16, se você está com a Bíblia aberta aí ainda em João 16, verso 8, diz assim: quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai, e não me vereis mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. A função do Espírito Santo é distintamente especificada nas palavras de Cristo, quando diz assim: e quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que nos convence do pecado. Se o pecador, ele atenta para a vivificadora influência do Espírito, ele será levado ao arrependimento e despertado para a importância de obedecer à voz de Deus. Os irmãos podem entender agora, porque naquele momento que a gente está fazendo o convite, no final do culto, para aqueles que não conhecem a Jesus, a gente diz: irmão, ore. Sabe por quê? Porque enquanto você está intercedendo, pedindo a Deus para que Deus revele sua graça salvadora ao não crente, é o Espírito Santo que vai trabalhar no coração, na consciência do não crente, para que eles percebam que estão perdidos sem Deus e sem salvação, e se voltem para Deus com arrependimento e confessem a Jesus como Senhor. Aleluia, glória a Deus. O apóstolo Paulo, ao render-se inteiramente ao poder do Espírito Santo, ele viu os erros de sua vida e reconheceu a amplitude do clamor da lei de Deus. Ele, que fora um orgulhoso fariseu, confiante na sua autojustificação por suas obras, ele finalmente curvou-se perante Deus com humildade e a simplicidade de uma criança, confessando sua indignidade e pleiteando o favor de Deus, isto é, o favor do Salvador que foi crucificado e ressurreto. Paulo, ele chega a dizer que tudo que para ele era ganho, toda a sua formação, todo o seu saber, toda a sua posição, ele reputou em perda por causa de Cristo. Ele considerou tudo
por perda para alcançar a excelência do conhecimento de Cristo. Segundo lugar, o Espírito Santo, ele regenera o pecador. João 3:5 diz assim: respondeu Jesus. É um encontro de Jesus e Nicodemos. Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O homem, ele foi concebido em pecado, ele nasce com a natureza inclinada ao pecado, e ele não pode mudar essa sua condição. Mas o Espírito Santo pode mudar a nossa alma e nos transformar em uma nova criatura. É o Espírito Santo que transforma o ladrão numa pessoa trabalhadora e honesta. É o Espírito Santo que transforma um prostituto num homem fiel e de família. É o Espírito Santo que transforma o arrogante, o violento, uma pessoa odiosa numa pessoa mansa, né, de bem e misericordiosa. E aproveitando a conjuntura também, é o Espírito Santo que tem o poder de transformar um político corrupto em uma pessoa honesta, trabalhadora e defensora da justiça. Só o Espírito Santo pode nos dar um novo coração, uma nova mente e uma nova vida. Só pela obra do Espírito o pecador pode ser regenerado, nascer de novo e fazer parte da família de Deus. É por isso que nós insistimos, irmãos, em interceder pelos não crentes, para que o Senhor os salve, revele a sua salvação, e oramos pela santificação dos que já são salvos. Terceiro lugar, o Espírito Santo, ele sela o crente como propriedade exclusiva de Deus. Efésios capítulo 1, verso 13. Carta aos Efésios, capítulo 1, verso 13. Diz assim: em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo também crido, foste selado com o Santo Espírito da promessa. Digam amém. Mesmo que você não entendeu, vamos entender. Aleluia. Quando nós cremos em Cristo, irmãos, pela pregação do Evangelho, nós somos selados pelo Espírito Santo da promessa. O selo fala de propriedade. Passamos a pertencer à família de Deus. O selo fala de pureza. A obra realizada em nós, por nós e através de nós é genuína e verdadeira. O selo fala de inviolabilidade. Ninguém pode nos arrancar da mão de Cristo. Temos uma segurança eterna, temos a sua proteção, fomos a Ele consagrado. O selo, ele serve para demonstrar a quem pertence alguma coisa. Selo é o certificado de propriedade de alguém. Deixa eu dizer,
A presença do Espírito Santo em nós é a marca de que nós pertencemos a Deus. Aleluia! A palavra do Senhor em Romanos 8,16 diz: o Espírito testifica com o nosso espírito de que somos o que, irmãos? Filhos de Deus. Aleluia! Ele é o selo. Ele é o certificado da propriedade de Deus em nós. Em quarto lugar, o Espírito Santo é o penhor. Se você ainda está em Efésios 1, veja o verso 14. É o penhor que nos dá garantia da nossa redenção. Efésios 1,14 diz assim: o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Diga amém de novo. Agora vamos compartilhar. Irmãos, no exato momento em que depositamos a nossa fé em Cristo e recebemos a vida eterna, o Espírito Santo nos é dado como garantia de que aquela obra que foi começada em nós será completada até o final. Aleluia. Glória a Deus. O Espírito Santo é quem garante isso, o Espírito em nós. É como um anel de noivado, né, que sinaliza a promessa da consumação do casamento no tempo determinado. Deus nos deu o Espírito Santo como penhor para a redenção da possessão adquirida. O Espírito Santo, ele tem o papel fundamental na nossa redenção. É ele quem apronta a noiva do Cordeiro. Apocalipse 19, 7 e 8 diz que é chegada as bodas do Cordeiro, porque a noiva já se ataviou com linho fino, ou seja, com os atos de justiça, que são a manifestação dos frutos do Espírito em nossa vida. O Espírito Santo em nós é essa garantia divina de que na glória eterna seremos apresentados como noiva imaculada, sem defeito, ataviada para o nosso noivo celestial. Glória a Deus. O Espírito Santo, ele também nos batiza no corpo de Cristo. 1 Coríntios 12, 13. Vamos lá, irmãos. A gente está no culto de instrução, é como se estivesse na EBD. A gente vai lá acompanhando no texto bíblico. 1 Coríntios 12, 13. Diz assim: pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livre, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Todos aqueles que creem em Cristo todo aquele é introduzido na igreja de Deus, que é o corpo de Cristo, pela obra do Espírito Santo. Isso, irmão, é exteriorizado no momento do nosso batismo. Aquilo que já aconteceu conosco, no nosso espírito, né, fomos introduzidos no corpo de Cristo, é mostrado no momento do batismo. Nós morremos para o mundo e ressuscitamos para Cristo em novidade de vida. Nenhuma denominação religiosa
pode nos fazer participante da igreja invisível. Tá certo, irmãos? Cujos membros estão arrolados nos céus, né? Estão arrolados no céu. Apenas o Espírito Santo pode nos produzir isso. Participante da igreja invisível. Em sexto lugar, o Espírito Santo, ele dá dons espirituais aos salvos, né? Esse assunto pode ficar para um outro momento, né? Um outro momento. A gente já foi falado aqui pelo pastor, por outros irmãos, sobre santificação, sobre justificação. Todos são assuntos que estão dentro da doutrina do Espírito Santo, né? Pois bem, 1 Coríntios 12, vamos lá, 1 Coríntios 12, verso 7, diz assim: a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso, porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro, no mesmo Espírito, a fé, a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espírito, a um, variedade de línguas, a outro, capacidade para interpretá-las, mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as, diga, distribuindo-as, isso, como lhe apraz a cada um individualmente. Aleluia. Glória a Deus. É o Espírito Santo, irmãos, que concede dons espirituais aos salvos. Ele é o que capacita os salvos para o serviço de Deus. Ele concede dons diversos aos filhos de Deus, segundo a sua soberana vontade. Não pode dizer assim, não, Senhor, mas eu queria era interpretar. Não, é Ele, né, que dá segundo a sua vontade. Esses dons são uma capacitação especial para o desempenho do ministério de cada um. Não há nenhum salvo sem dom espiritual e nenhum salvo com todos os dons. Aí você diz, porque eu não tenho ainda. Será? Ou você não descobriu ainda? Hein, irmãos? No corpo de Cristo não pode existir complexo de inferioridade, nem complexo de superioridade. Deve sim existir mutualidade. Glória a Deus. Todos têm pelo menos um dom, porque é o Espírito Santo que concede. E esses dons você exerce para edificação, aperfeiçoamento do corpo. Usa uns para com os outros. Tá certo, irmãos? Vamos lá. Ainda no capítulo 12, vamos para o verso 4. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em nós. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando o quê? Um fim proveitoso. Esses dons, eles devem ser exercidos não só para a glória pessoal do membro, mas para a edificação e crescimento do corpo de Cristo e para a glória de Deus. E para a glória de Deus. Efésios 4:11.
Diz assim: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas novamente ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguem à unidade da fé, ao pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura de plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Os dons do Espírito foram concedidos aos líderes da igreja, né, nesse serviço aqui, né, aos líderes da igreja, com um propósito específico de equipar outros cristãos que edificarão a igreja até que ela se torne madura e completa em Cristo. E quando é que isso vai acontecer? Quando o Senhor vier buscar a sua igreja. Aleluia. Até lá, nós vamos usando os nossos dons, edificando uns aos outros, sendo amadurecidos na fé cristã, para não sermos confundidos com as filosofias vãs, com as heresias que aparecem aí. Amém? Finalmente, o Espírito Santo, ele dá poder aos santos. Para quê? Para testemunhar. Atos dos Apóstolos 1:8. Atos dos Apóstolos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Não há testemunho eficaz do Evangelho sem o poder que há através da operação do Espírito Santo. A obra de Deus não é feita na força do braço nem na carne, mas na virtude e no poder do Espírito Santo. Aleluia. Não adianta você pegar o camarada assim, dar uma sacudida nele, se converta, seu cabra, senão você vai para o inferno. Não vai adiantar. Não é por força não, é pelo Espírito Santo. Aleluia. Você prega a palavra e é o Espírito Santo que vai convencer o pecador. Eu não entendia muito bem isso quando me converti logo. Aí uma vez eu convidei um colega, ele ficou na porta e não queria entrar. Eu puxei ele para dentro. Depois foi entender que não é por força, não é por violência, é pelo Espírito Santo de Deus. Ele dá poder à igreja para sair das quatro paredes para o campo de ação missionária. Ele capacita a igreja a romper barreiras culturais, étnicas e religiosas, a fim de que o Evangelho chegue até aos confins da terra. Ele dá poder à igreja para perdoar seus inimigos e amar até aqueles que a perseguem. O pastor está orando aqui pelo sujeito que arrombou lá a igreja se fosse outro com a oração, né, imprecatória, queima, Senhor, né? Mas aquele que está no Espírito Santo, Senhor, tenha misericórdia. Ele afrontou, foi a ti, Senhor, né? Se foi a ti, ó Deus, tu és um Deus poderoso e tu pode fazer fulminá-lo, mas que a tua misericórdia o alcance, ó Deus, e que ele possa ter um encontro de salvação contigo e se arrepender dos seus pecados. Ele dá poder à igreja para morrer pela causa do Evangelho
e não retroceder diante do sofrimento. Ele dá poder à igreja para pregar a toda criatura e fazer discípulos em todas as nações. Sem o poder do Espírito Santo, a igreja não cumpre a sua grande comissão. Sem o poder do Espírito Santo, a igreja não vive em santidade, nem marcha vitoriosa em sua jornada rumo à glória. Nós precisamos sim do Espírito Santo. Concluindo, irmãos, as obras do Espírito Santo que vimos hoje foi que ele convence o homem do pecado, que ele regenera o pecador, que ele sela o crente como propriedade de Deus, que ele introduz o crente no corpo de Cristo, que ele dá dons espirituais aos salvos e dá poder para testemunhar do evangelho salvífico de Jesus Cristo. Conta-se uma história que 3 jovens, eles estavam querendo entender melhor a passagem bíblica, né, sobre o Espírito Santo, e eles chegaram para o pastor e disseram: pastor, o que quer dizer a palavra enchei-vos do Espírito Santo? Nós estamos com muita dúvida, como é que se faz isso? Ser cheio do Espírito Santo. E aí o pastor olhou assim para aqueles 3 jovens. Eu acho que esse jovem não vinha para a escola dominical nem para a instrução, viu? Aí deu assim uma peneira para ele. Aí disse: vá lá até o rio e enche essa peneira, né? Os 3 jovens foram para o rio e, com tanta dúvida e talvez incrédulos, chegaram às águas e eles discutindo: como é que eu vou encher essa peneira de água? E ficaram ali naquela discussão, e aí logo os 2 deles desistiram. Eu acho que o pastor está louco, isso é inútil, eu vou embora, senão vou ficar bobo aqui. Mas aí, horas mais tarde, o pastor foi até aquele rio e encontrou o jovenzinho que estava lá, sozinho, tentando encher a peneira. Ele disse: pastor, não consigo encher essa peneira de água, já quebrei a cabeça, é uma coisa impossível. Aí o pastor olhou assim e disse: você só vai conseguir, meu filho, ter água na peneira se ela estiver mergulhada dentro da água. É mesmo assim, irmãos. Para ser cheio do Espírito Santo, nós só conseguiremos ser cheio se permanecermos mergulhados nele, se andarmos continuamente no Espírito. Enchei-vos do Espírito. Que Deus nos abençoe.